A chegada de Cebolinha ao Fluminense e o que isso significa para a torcida. Saudações, torcedores tricolores. É com grande emoção que estamos aqui, prontos para discutir uma bomba que acaba de estourar nos bastidores do nosso amado Fluminense. Você já deve ter ouvido os rumores, mas agora é oficial. Cebolinha, o atacante que brilhou pelo Flamengo, está prestes a desembarcar nas Laranjeiras. Essa notícia pegou a todos de surpresa, não é mesmo? E quem não ficaria animado com a possibilidade de ver um craque como ele vestindo a nossa camisa? Vamos explorar o que essa transferência significa para o Fluminense, para a torcida e para o futuro do time. Cebolinha, que durante sua passagem pelo Flamengo conquistou títulos e fez história, agora se torna a nova joia da nossa equipe. Podemos imaginar a ressonância dessa transferência na arquibancada, onde os torcedores vibram a cada drible e a cada gol. A expectativa é palpável. Afinal, o que isso pode trazer de novo para o Fluminense? Uma nova era, um novo líder em campo e uma esperança renovada de conquistas. O impacto é inegável. Ao longo dos anos, o Fluminense sempre foi conhecido por revelar e acolher grandes jogadores, mas ter um ex-rival vestindo nossa camisa é algo que gera tanto ansiedade quanto emoção. A rivalidade entre Fluminense e Flamengo é uma das mais intensas do futebol brasileiro. Ver Cebolinha, que tem uma legião de fãs e também de críticos, fazendo parte desse nosso time é um grande passo. Isso pode não apenas fortalecer o elenco, mas também elevar a moral da torcida e aumentar o número de novos torcedores que se encantam pelo Fluminense. Mas vamos falar sério, a presença de Cebolinha no Fluminense não é apenas uma questão de marketing ou bilhete de ingresso a mais. É uma mudança que pode impactar diretamente na forma como jogamos. Ele traz consigo a experiência de um grande time, e sua habilidade de driblar e finalizar com precisão é um ativo valioso para a nossa equipe. Em um campeonato acirrado como o nosso, cada jogador conta, e cada contratação deve trazer uma vantagem. Agora, para contextualizar, o Fluminense está em um momento crucial da temporada. Estamos lutando por posições de destaque tanto no Campeonato Brasileiro quanto na Copa do Brasil. Com a chegada de um jogador desse calibre, a torcida se vê mais esperançosa. Podemos sonhar com uma campanha de sucesso, com Cebolinha sendo protagonista em momentos decisivos. A pressão aumenta, mas o potencial de uma grande reviravolta é algo que todos nós desejamos. É importante também lembrar que essa transferência não é apenas sobre o presente, mas sobre o futuro. Cebolinha ainda tem muito a oferecer, e sua experiência poderá ser um grande diferencial dentro de campo. Ele tem a capacidade de inspirar os mais jovens, de ser aquele jogador que não só faz gols, mas também cria oportunidades, é o motor do time. E isso, meus amigos, é música para os ouvidos de qualquer torcedor. Com tudo isso em mente, a expectativa só cresce. O Fluminense pode estar se preparando para um dos maiores capítulos de sua história recente. Será que estamos prestes a viver uma era de vitórias e conquistas? A torcida já está em polvorosa, e não é para menos. Comentar abaixo como você se sente com essa transferência é fundamental. Vamos aquecer essa conversa. Você acredita que Cebolinha pode ser o grande nome que nos levará a conquistar títulos? Deixe sua opinião. A dinâmica tática do Fluminense com Cebolinha. Agora que já temos uma ideia clara do impacto emocional e simbólico que a chegada de Cebolinha pode ter para a torcida, vamos mergulhar em um aspecto mais técnico. Como a inclusão deste craque mudará a dinâmica do time e a formação tática do Fluminense? A análise tática é um ponto-chave para entender o que podemos esperar dessa nova fase e como isso pode reflexionar no desempenho em campo. Cebolinha é um atacante que pode atuar em diversas posições no ataque, mas sua principal característica é a velocidade e a habilidade de drible. Ele é um jogador que pode desplugar em velocidade pelo lado do campo, mas também possui um bom poder de finalização. Essa versatilidade permite ao técnico ter mais opções na hora de escalar a equipe. Um jogador que pode atuar tanto no flanco esquerdo quanto como centroavante é uma raridade e um recurso valioso em um campeonato longo e desgastante. Com a chegada de Cebolinha, o Fluminense pode optar por um esquema tático mais agressivo. Imagine uma formação que utilize o 4-3-3, com Cebolinha atuando como um ponta esquerda, puxando a marcação adversária e abrindo espaços para os jogadores de meio campo se infiltrarem. Isso criaria uma dinâmica interessante,
onde o Fluminense se tornaria ainda mais ofensivo. A presença de um jogador com a capacidade de criar jogadas e finalizar bem pode mudar completamente a forma como encaramos os adversários. Outra possibilidade é a utilização de Cebolinha como um segundo atacante, jogando próximo ao centroavante, o que pode criar uma linha de ataque mais dinâmica e versátil. Nesse cenário, o Fluminense poderia fazer transições rápidas e, com a velocidade de Cebolinha, explorar as brechas na defesa adversária. A dupla de ataque formada por ele e o nosso centroavante pode se tornar letal, aproveitando a habilidade de criador de jogadas e finalizador. Além disso, a presença de Cebolinha pode fazer com que os adversários mudem sua forma de se defender contra o Fluminense. Com um jogador de sua qualidade em campo, é natural que a marcação se intensifique, o que pode abrir oportunidades para outros jogadores da nossa equipe. Lembremos que o futebol é um jogo coletivo, e a habilidade individual de Cebolinha pode beneficiar todo o sistema tático. Os outros jogadores podem ter mais liberdade para atacar, sabendo que tem um craque que pode resolver a partida. Por outro lado, também é importante considerar os ajustes que o técnico terá que fazer para integrar Cebolinha ao restante do elenco. A adaptação é fundamental, e isso deve ser feito de forma cuidadosa para que a química entre os jogadores seja estabelecida rapidamente. O entrosamento é crucial em um time que busca resultados, ainda mais em um campeonato que exige tanto em termos de desempenho físico e psicológico. Assim, a chegada de Cebolinha representa não apenas uma nova contratação, mas uma redefinição das estratégias e táticas do Fluminense. É uma oportunidade para repensar a forma como jogamos e almejamos vitórias. Para você, torcedor, qual seria a melhor formação para aproveitar ao máximo o potencial de Cebolinha? Comente e vamos discutir as melhores estratégias que o Fluminense pode adotar. O impacto financeiro da saída de Cebolinha do Flamengo. Agora que já discutimos os aspectos táticos e emocionais da chegada de Cebolinha ao Fluminense, é hora de analisarmos um ponto que muitas vezes passa despercebido, mas é igualmente importante: o impacto financeiro dessa transferência e as movimentações que ela pode gerar no mercado de transferências. A saída de um jogador como Cebolinha do Flamengo não é apenas uma mudança de clube, é uma mudança que pode ter repercussões financeiras significativas para ambos os lados. Primeiramente, vamos falar sobre o Flamengo. A saída de Cebolinha representa uma perda em termos de investimento. O clube fez um esforço financeiro considerável para contratá-lo e, em função disso, esperava um retorno em forma de desempenho e conquistas. Com sua ida para o Fluminense, o Flamengo não só perde um jogador de destaque, mas também um ativo valioso que poderia ser utilizado para gerar receita em futuras transações. Como o Flamengo lidará com isso? Fará novas contratações para repor essa saída ou optará por dar mais chances a jogadores da base? Para o Fluminense, a contratação de Cebolinha traz uma série de benefícios financeiros. A chegada de um jogador de renome pode aumentar a venda de camisas, o que é uma receita importante para o clube, especialmente em tempos de tantas dificuldades financeiras. A presença de Cebolinha não só atrai torcedores já apaixonados pelo Fluminense, mas também pode conquistar novos adeptos, especialmente aqueles que admiravam seu futebol no Flamengo. Isso se traduz em um aumento de público nos jogos, impacto nas vendas de ingressos e, por conseguinte, mais dinheiro nos cofres do clube. Além disso, a possibilidade de participar de competições internacionais também é uma variável que não deve ser subestimada. A presença de Cebolinha no elenco pode ser um fator motivador para que o Fluminense busque uma vaga em torneios como a Libertadores. A visibilidade e o prestígio que esses torneios trazem podem gerar novas receitas, tanto em termos de premiações quanto em marketing. Um time forte e competitivo tem mais chances de atrair patrocinadores e parcerias que podem trazer mais receitas para o clube. Outro ponto a ser considerado é a movimentação do mercado. A saída de Cebolinha do Flamengo pode desencadear uma série de transferências em cadeia. Outros clubes podem começar a observar o mercado em busca de reposições ou jogadores que possam ocupar o espaço deixado por ele. Isso pode resultar em uma série de negociações e movimentações que impactam o cenário do futebol brasileiro como um todo. Afinal, quando um jogador de alto calibre muda de clube, isso pode provocar um efeito dominó que altera o comportamento de outros times. O impacto financeiro, entretanto, não é apenas sobre números e receitas. É também sobre a cultura que se forma em torno do clube.
A chegada de um jogador como Cebolinha pode incentivar uma mentalidade vencedora, algo que é extremamente valioso em um campeonato competitivo. Essa mudança de mentalidade pode ter efeitos duradouros e criar uma atmosfera de confiança que pode se traduzir em desempenhos melhores dentro de campo. Por fim, o que podemos concluir sobre o impacto financeiro da transferência de Cebolinha? A movimentação é significativa e deixa muitas perguntas no ar. Como o Flamengo irá lidar com essa perda? E para o Fluminense, será possível capitalizar essa nova fase e transformar a mudança de um jogador em um momento de crescimento e sucesso? Vamos discutir. O que você acha que será mais impactante para o Fluminense nessa nova fase? Deixe seu comentário. A rivalidade histórica entre Fluminense e Flamengo, a chegada de Cebolinha ao Fluminense não é apenas uma transferência comum, ela remete a um contexto histórico que é rico e complicado. A rivalidade entre o Fluminense e o Flamengo é uma das mais intensas do futebol brasileiro, e a transferência de um jogador emblemático como Cebolinha traz à tona essa rivalidade de uma maneira muito particular. Vamos explorar essa história e o peso que ela carrega. Historicamente, os dois clubes têm suas origens entrelaçadas, com torcidas apaixonadas e histórias de confrontos memoráveis. Cada jogo entre Fluminense e Flamengo é mais do que apenas um confronto, é uma batalha de identidades e paixões. As torcidas fervorosas se envolvem emocionalmente em cada lance, e cada vitória ou derrota ressoa profundamente nas comunidades que apoiam essas equipes. Nesse contexto, a chegada de um jogador que antes era parte do Flamengo e agora se junta ao Fluminense pode ser vista como uma traição para alguns e uma grande vitória para outros. Cebolinha, em particular, sempre foi uma figura polarizadora. Enquanto os torcedores rubro-negros o idolatravam por seus dribles e gols, a torcida do Fluminense agora espera que ele traga essa mesma magia para nossas cores. É uma reviravolta que pode simbolizar muito mais do que a simples mudança de clube, é um ato de ousadia em um mundo onde a rivalidade é feroz. Essa narrativa faz parte do que move o futebol, e a cada dia que passa, a expectativa só aumenta. Ao longo dos anos, outras transferências significativas entre os dois clubes também deixaram suas marcas. Jogadores que vestiram as duas camisas frequentemente se tornam símbolos de debate entre as torcidas. A história de Cebolinha é apenas mais um capítulo em um livro repleto de histórias de amor, rivalidade, por que não, traição. É um tema que sempre provoca discussões acaloradas nas redes sociais e nas arquibancadas. Como a torcida do Fluminense irá receber Cebolinha? Será que ele consegue conquistar os corações tricolores, ou ficará marcado pela sua antiga relação com o Flamengo? Além disso, a chegada de Cebolinha pode também incentivar uma nova dinâmica entre as torcidas. O recrutamento de ídolos rivais pode criar um espaço onde os torcedores se sintam mais à vontade para apreciar o futebol em sua forma mais pura. A rivalidade, embora intensa, também pode trazer um senso de comunidade e união quando um ex-adversário se transforma em um aliado. O Fluminense e seus torcedores têm a chance de mostrar que, acima de tudo, o amor pelo clube e pelo futebol é o que realmente importa. A história entre Fluminense e Flamengo é rica, cheia de capítulos que nos fazem rir e chorar. Cebolinha, agora com a camisa tricolor, é um novo ator nesse teatro. O que será que o futuro reserva para ele e para nós? Como a torcida irá reagir a essa nova fase? Vamos debater. Como você se sente em relação a essa mudança histórica? Deixe seu comentário. O futuro em aberto e o que esperar dessa nova fase após análise dos aspectos emocionais, táticos, financeiros e históricos da chegada de Cebolinha ao Fluminense, chegamos a um ponto de reflexão sobre o futuro. O que podemos esperar dessa nova fase? A contratação de um jogador de renome como Cebolinha pode ser um divisor de águas, mas é fundamental lembrarmos que, no futebol, tudo pode acontecer. As expectativas estão altas, mas também há incertezas que precisamos considerar. Cebolinha traz consigo não apenas um currículo vitorioso, mas também a responsabilidade de ser um líder dentro de campo. Ele terá a tarefa de se adaptar a um novo ambiente, de conquistar a confiança de seus novos companheiros e, principalmente, de se tornar uma referência para os jovens jogadores do Fluminense. O sucesso ou fracasso dessa transferência poderá influenciar o desempenho do time na temporada, e a pressão será imensa.
A torcida espera resultados, e cada jogo será uma oportunidade para ele se provar e conquistar o respeito e a admiração que tanto deseja. Outra questão importante a ser abordada é a resposta da torcida. O amor e a paixão que os torcedores têm pelo Fluminense são inquestionáveis. Cebolinha sabe que, ao vestir essa camisa, ele não está apenas jogando futebol, ele está representando uma história, uma cultura e uma legião de apaixonados. Como um jogador que vem de um clube rival, ele precisará mostrar determinação e entrega para ganhar a confiança dos tricolores. O caminho não será fácil, mas, como já mencionamos, o futebol tem a capacidade de surpreender. Além disso, o que será que esta nova fase significa para o Fluminense como um todo? A chegada de Cebolinha pode sinalizar uma ambição renovada dentro do clube, a vontade de lutar por títulos e conquistar espaços que, nos últimos anos, têm sido mais difíceis de alcançar. Isso pode trazer uma mudança de mentalidade que reverberará em todas as esferas do clube, desde a diretoria até os torcedores nas arquibancadas. O que se espera é um Fluminense mais forte, mais competitivo e, principalmente, mais unido. Por fim, a pergunta que fica é: estamos realmente prontos para essa nova fase? O Fluminense poderá investir em mais contratações, fortalecer sua base e cultivar um espírito vencedor. Cebolinha pode ser a chave para abrir portas, mas o sucesso dependerá do esforço coletivo. O futuro é incerto, mas a esperança está viva. Estaremos aqui para acompanhar cada passo dessa jornada, cada drible, cada gol e cada emoção. E você, torcedor tricolor, o que espera dessa nova era? Quais são suas expectativas para Cebolinha e o Fluminense nos próximos meses? Vamos continuar essa conversa. Deixe seu comentário e compartilhe suas opiniões. Juntos, somos Fluminense.